Olá, povo de Deus, segunda-feira, 26 de setembro de 2022, 26ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jó 1, 6, 22, Lucas 9, 46, 50. Um dia foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor, entre eles também Satanás. O Senhor então disse a Satanás: de onde vens? Venho de dar umas voltas pela terra, respondeu ele. E o Senhor disse-lhe: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e afasta-se do mal. Satanás respondeu ao Senhor: mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Tu abençoaste tudo o que ele fez e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a mão e toca em todos os seus bens e eu garanto que ele te lançará maldições no rosto. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, de tudo que ele possui podes dispor, mas não estendas a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, num dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: estavam os bois lavrando e as mulas pastando a seu lado, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passaram os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Estava ainda falando quando chegou outro e disse: caiu do céu o fogo de Deus e matou as ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo, depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto, se lançou contra os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, caiu por terra e prostrado disse: nu eu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. O Portal Luterano nos ajuda a entender um pouquinho mais. Vamos lá. O livro de Jó é um exemplar da literatura sapiencial do Primeiro Testamento e, junto com o livro de Eclesiastes, é conhecido por apresentar uma postura crítica à sabedoria. O livro questiona, acima de tudo, as relações de causa e efeito, base para se falar no período veterotestamentário e no judaísmo tardio, de uma doutrina da retribuição, uma casuística judaica. Essa doutrina, partindo da sabedoria tradicional, grande parte do livro de Provérbios e da tradição deuteronomística, postulava que o justo seria abençoado por Deus e o ímpio, por sua vez, castigado. O livro de Jó mostra exatamente o contrário. Por isso é conhecido na pesquisa como um exemplar da sabedoria crítica, pois tem como referencial a
crise da sabedoria, ou seja, o justo sofre e o ímpio parece ser abençoado. Nessa inversão, o agir de Deus fica incompreensível e imprevisível. Deus parece agir diferente do que costumeiramente, e suas promessas parecem não se cumprir mais. Com isso surge a pergunta pela presença de Deus em meio ao sofrimento do justo. É o tema central do livro e é de cunho inteiramente teológico. Ele não é apenas um livro teológico por ser parte integrante da Bíblia e por falar de Deus, mas principalmente pelo fato de refletir o conceito de Deus. O sofrimento de Jó é, na verdade, apenas um tema transversal que auxilia na reflexão sobre a discussão de quem é Deus. Mesmo que Jó seja o personagem central do livro, Deus é seu protagonista principal. É sobre Deus e seu agir que todo o drama de Jó e toda a trama do livro giram. Lucas 9, 46 e 50. Houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, esse será o maior. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Apesar de Lucas sempre amenizar as referências negativas a respeito dos discípulos de Jesus, esse episódio de querer saber quem é o maior dentre eles tem verdadeiramente lastro histórico. Trata-se de algo muito humano, que certamente ocorria entre discípulos de qualquer rabino da época. Porém, nos espanta que isso ocorra entre os discípulos de Jesus, que sempre anunciou a necessária superação dos esquemas conhecidos na sociedade de então. Jesus anunciava a igualdade entre todos, no que tange à dignidade. Nossa perícope de hoje mostra que Jesus e seus discípulos tinham perspectivas diferentes, pois enquanto Jesus insistia em deixar claro que sua missão passava pelo sofrimento e até morte violenta, os discípulos tinham na cabeça ideias de grandeza, de poder, até mesmo disputando entre eles quem seria o maior. Serão várias as ocasiões em que Jesus alertará seus discípulos que quem quiser segui-lo deve se despojar de ambições de poder e de glória. Jesus nunca escondeu que seus seguidores teriam o mesmo destino dele, pois ele dizia: o discípulo não é maior do que o mestre. E vamos perceber ao longo do desenvolvimento das comunidades que os discípulos foram aos poucos entendendo o projeto de Jesus e assumindo as consequências do discipulado, assim como Jesus os havia alertado. Porém, aprender a seguir Jesus, correndo todos os riscos, foi um processo lento e profundo e não algo que aconteceu magicamente. Há um momento de crise entre Jesus e os discípulos que muita gente que o seguia desiste e que leva Jesus a perguntar ao grupo dos 12: vocês também querem ir embora? No texto de hoje, Jesus se serve de um recurso cultural, ou seja, do desprezo que as crianças sofriam na sociedade, onde não eram nem contadas como pessoas de direito. À pergunta dos discípulos sobre quem seria o maior,
Jesus traz para perto de si uma criança e aponta o que é ser maior no reino, ou seja, se identificar com uma criança. É uma verdadeira inversão do que eles viviam. E nosso texto termina com um discurso de acolhida de Jesus em relação aos que não pertenciam ao seu grupo. Se estão fazendo bem, não importa se são ou não seus discípulos. Jesus é um mestre incansável. Percebe a limitação dos seus discípulos, mas não desiste de ajudá-los a dar passos novos na vida, até trocarem a lógica comum da época pela lógica do reino, onde os pequenos são os primeiros e os que praticam a justiça são acolhidos, sem que sejam identificados com os que professam a fé. Um beijo no seu coração.